Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa da Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, de volta com você para a gente falar sobre tudo o que tem acontecido no mundo dos esportes. No nosso programa de hoje, o nosso quadro Atleta por Ele Mesmo, o jogador de futebol Maicon Silva, no Atletas em Campo Projeto Oficina da Vida. Claro que a gente vai falar também do título do vôlei da Superliga Feminina, Rio de Janeiro vencendo. Também vai ter NBB, UFC, finais de campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste. Aqui do meu lado, o comentarista das multidões, Jorge Max Júnior. Sempre um prazer, Fábio. Seja bem-vindo de volta. Muito Como obrigado. É que está a vida de casado? Muito bom. É bom demais. Que beleza. Então, já começa lembrando você que você pode mandar um e-mail pra gente. Escreva pra gente, atletasnoar@boasnovas.tv. Manda um e-mail conversando com a gente sobre o seu esporte favorito, mandando sugestões, suas críticas também. Entra no site dos atletas, atletasnoar.org. Não, atletasdecristo.org. atletasdecristo.org, esse é o site, atletasdecristo.org. Você vai lá, entra lá, saiba mais sobre a missão dos Atletas de Cristo. E lá você também tem a loja virtual, que tem sempre os produtos que a gente mostra para você aqui, a garrafinha, a bolsa, o boné, a Bíblia, a camisa, tem tudo lá no preço bacana para você receber na sua casa. É isso aí, você pode entrar lá e saber mais sobre as missões dos Atletas de Cristo, a viagem para o Pan-Americano, vai ser bom demais, espero que você possa participar. Se você não puder participar, então se informe como você pode interceder aqui, quais são os motivos, quais são as causas, quais são as pessoas que vão. Acho que a oração é a parte principal de uma missão, qualquer missão que seja, e você pode interceder por nós. No nosso quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, a gente vai conhecer o testemunho do jogador de futebol Maicon Silva. Meu nome é Maicon Rodrigues da Silva, tenho 27 anos, sou atleta de futebol profissional. Minha caminhada no futebol, eu tenho uma palavra para descrever isso, se chama superação. Tive uma história muito complicada para chegar ao profissionalismo no futebol, bem difícil mesmo. Conheci que eu tinha futebol quando, peladinha de rua, aqueles golzinhos de asfalto, uns 7 aninhos, 8 anos. Eu percebi que eu tinha talento quando todo mundo ia tirar o time, né, tirar o para o ímpar. E tinha brigas para me escolher. E quando um time me escolhia, eles começavam a discutir, o Mike é o melhor, por isso que você escolheu ele, é isso, é aquilo. E eu comecei a descobrir meu talento ali. E eu comecei, então, a entender que Deus tinha me dado um talento de ser um jogador de futebol. Mas não era fácil, porque eu venho de uma família muito carente, venho de uma família muito com dificuldades, digamos assim. E eu comecei a treinar na escolinha do Bangu, aos 15 anos de idade. Foi a minha primeira oportunidade que eu tive de estar numa escolinha de um clube, onde nós pagávamos uma mensalidade. E ali foi a minha primeira escolinha de futebol. Até então eu estava indo bem, mas os treinos eram todos os dias, de segunda a sexta, às vezes tinha um jogo no final de semana. E eu tive uma certa dificuldade na passagem. Eu tive que parar de treinar. Fui treinar numa escolinha perto de casa, a qual não tinha gasto financeiramente. Mas o Bangu me chamou a atenção porque tinha um trabalho diferenciado. O trabalho de escolinha de clube é totalmente diferente de uma escolinha pertinho de casa, porque tem uma intensificação maior, tem uma qualidade maior, os professores são mais preparados. E eu queria ficar jogando no Bangu. Eu arrumei um jeitinho e consegui voltar para o Bangu. Só que mais uma vez, depois de uns 2 meses, eu tive que parar novamente de treinar no Bangu por causa de situação financeira. Muitas das vezes pulei roleta, pulei muro para pegar trem para ir treinar. Então tive essa certa dificuldade. Resumindo a minha história, fiz teste em vários clubes, América, no CFZ, mas sempre que eu passava no teste, eu tinha dificuldade financeira. Porque na base eles não davam, né, a ajuda de passagem, então a gente tinha que dar o nosso jeitinho. E eu fiquei um certo tempo sem jogar futebol, só jogava perto de casa. Então o que acontece? Eu tive que dar o meu jeitinho, porque não tinha ninguém que me ajudasse. Não tinha tio, não tinha mãe que me ajudasse, não tinha pai. Meu pai eu só fui conhecer aos 16 anos, então não tive acompanhamento. E todo atleta de futebol, ele quer ver o pai dele, ali na torcida, torcendo por ele, gritando por ele. Todo atleta de futebol quer isso. Então tive já essa certa dificuldade. Então tive que dar o meu jeitinho. O primeiro passo foi arrumar um trabalho. Mas para arrumar um trabalho e para dar tempo de treinar é difícil. Mas eu consegui dar esse jeitinho. Então, se eu quisesse uma chuteira, eu tinha que comprar. Se eu quisesse pagar minha passagem, eu tinha que dar meu jeito. Eu tinha que entregar panfleto no sinal. Eu tinha que trabalhar de servente de pedreiro. Eu tinha que dar o meu jeitinho para conseguir
alcançar o meu sonho. Não foi fácil. E eu só consegui virar profissional aos 25 anos de idade. Consegui me profissionalizar num clube chamado La Coruña, aqui do Rio de Janeiro, que é da terceira divisão do time do Carioca. Joga a terceira divisão do Campeonato Carioca. Então foi ali que eu consegui virar profissional aos 25 anos de idade. Então por isso eu chamo minha história de superação, porque é onde ninguém dava mais nada por mim, é onde todos apontavam para mim e falavam para mim largar tudo, virar as costas para o futebol e arrumar um trabalho, começar a fazer as coisas. Foi aí onde eu consegui virar profissional. Então a minha história já começa aí. Eu não venho de berço evangélico. Se eu não me engano, são 2 ou 3 da minha família que são evangélicos. E eu sempre tive uma ligação com a igreja, mas só fui me converter aos 18 anos de idade. Sempre ia para a igreja quando era pequenininho. Mas o que acontece? Deus é acima de todas as coisas. Deus, ele é fiel na nossa vida. E eu indo para a igreja, eu decidido já a desistir do futebol. Estava decidido totalmente. Só que antes de eu ir para a igreja, eu pedi um sinal a Deus. Porque Deus me deu um talento. Quando Deus te dá um talento, é porque Ele quer cumprir algo na tua vida através daquilo ali. Só que para isso tem que ter perseverança na nossa vida. E eu pedi um sinal a Deus. Pedi para que Deus viesse falar comigo naquele culto. E antes de terminar o culto, veio um homem a qual eu nem conhecia e falou comigo: olha, Deus fala para você não desistir do teu sonho. E ali Deus já estava abrindo meus olhos. Deus já estava falando comigo claramente que aquele talento que Ele me deu, Ele queria cumprir na minha vida. Foi nesse exato momento que eu percebi que eu não podia baixar a cabeça. Foi nesse exato momento que eu percebi que eu não podia desistir. E que com perseverança, determinação e garra, eu ia chegar onde eu cheguei. Olha, como eu disse, não foi fácil. E não está sendo fácil até hoje. Atualmente, eu me encontro sem clube. Estava no Barra Mansa, mas atualmente agora eu estou sem clube. Mas não desisti, não vou desistir, não vou baixar minha cabeça. Porque eu sei que um dia eu ainda vou chegar à seleção brasileira. Isso eu profetizo na minha vida. Eu profetizo na vida de vocês também. Não foi fácil e não vai ser fácil. Jesus disse para mim que Ele iria cumprir a promessa na minha vida. Mas Ele não falou: filho, vai ser fácil. Então toda essa dificuldade, toda essa luta que eu passei, isso serve de experiência. Porque eu não sei se eu conseguisse as coisas fáceis, não sei se eu sairia na presença do Senhor. Então tudo tem um propósito na nossa vida. A dificuldade que a gente passa, a luta que a gente passa, a luta que a gente enfrenta, tem um propósito. Se eu tenho talento, eu tenho que ir até o fim. Consegui virar profissional com 25 anos de idade, quando ninguém dava nada por mim. Passei dificuldades, fiquei comendo arroz e feijão por vários tempos, dando glória a Deus, porque eu sabia que Deus estava comigo. Então, não desista. Seja qual idade você estiver, não desista, não baixe a cabeça. Primeiramente, acredite em você mesmo. Coloque Deus na frente e tudo vai dar certo. É isso aí, a história do Maicon Silva. Já está na torcida para que ele consiga arrumar um clube e dar sequência à sua carreira aí, né, Jorge? Isso aí, como ele contou, história de superação, uma história que a gente escuta com frequência, né? Principalmente dos garotos que estão na base ainda, até conseguir passar para o profissional. Mesmo aqueles que têm uma condição na família, já tem essa dificuldade natural da passagem, né? Da questão da dificuldade, da diferença do futebol profissional para o futebol da base, do sub-20, e mais ainda quando ele não tem essa estrutura familiar, questões financeiras, como ele comentou ali, mas está aí na busca de um novo clube e, se Deus quiser, vai conseguir isso. É isso aí. Bom, hora de a gente falar das quartas de final do Novo Basquete Brasil. Estão extremamente equilibradas. Vamos aos lances. Está aí na sua tela Bauru e Franca. Nesse momento, 1-1 no jogo Bauru e Franca. O primeiro jogo foi 82 Bauru, 85 Franca. E aí 71-74, interrompendo uma série invicta de 26 jogos do Bauru, Jorge Marques. Exatamente, 26 jogos seguidos de vitórias do Bauru, e o Franca conseguiu
tirar destaque para a defesa, né? Destaque para a defesa Mogi e Macaé também 1-1, primeiro jogo 84-72 e segundo 84-89, próximos 2 jogos em Macaé. Limeira e Brasília agora 2-1 para o Limeira, né? 93-76 o primeiro, 85-93 o segundo. E 98-83 ontem à noite. Isso aí. Flamengo e São José permanece 1-1, 85-62, 76-82. Próximos 2 jogos em São José. Jorge Max Júnior, vamos lá. Hora do palpiteiro mágico. Semana que vem já estaremos nas semifinais. Bauru e Franca. O Bauru perdeu um jogo aí, né? É a coisa de fazer aquele filme do 300, de fazer o Deus sangrar lá, mano. Exatamente. 26 jogos de vencibilidade. O Franca foi uma defesa muito forte e isso minou um pouco, principalmente os ataques, e forçando muito erros da equipe do Bauru. Né? Uma defesa muito forte, sem dar qualquer tipo de espaço dentro da possibilidade, né? Já que o Bauru é uma equipe de muita qualidade. Isso fez o Bauru errar algumas vezes, e aí o Franca, na base da raça, foi lá e conseguiu essa vitória. Acho que faz aumentar muito a confiança do time, né? Porque o Bauru, até então, um time dado como e dá uma emoção também no próprio confronto, né? Porque a gente tem 5 jogos, e de repente, se você imaginava que dentro de casa o Bauru já fazia os 2-0, só dependeria de uma vitória fora de casa para conseguir já a classificação, tá tudo igual, tá 1-1. E aí o Franca agora vai jogar em casa com o ginásio lotado. Aí a torcida francana sempre comparece em bom número e vai estar lotado o ginásio, certamente vai dar uma dificuldade grande para o Bauru aí. Quem também joga 2 jogos em casa são os nossos parceiros aqui do Rio de Janeiro, Macaé. 1-1 nesse momento, mas tem a faca e o queijo na mão para decidir agora, né? Exatamente. No último jogo contra o Mogi, que foi justamente o jogo de empate do Macaé fora de casa, o Mogi começou muito nervoso, apesar de estar dentro de casa, fazendo muitas faltas bobas. E aí, no final do jogo, pagou o preço. Muitos jogadores com 4, 5 faltas já fora do jogo. Pode mais tocar. E aí, o Macaé se aproveitou disso. Destaque para o Jamal, da equipe do Macaé, com 27 pontos. Foi cestinha do jogo. Jamal joga muito. Brasília, 3 títulos de competição. Nesse momento, com a corda no pescoço, né? O Limeira conseguiu passar à frente. Limeira é a única que está com 2-1 no placar dos jogos, porque já teve o seu terceiro jogo. E o Brasília, a gente já vinha comentando, não tem mais aquela mesma equipe, não tem mais aquela força. O Giovannone talvez seja um dos que sobraram lá de nomes, assim, acerta muitas bolas de 3. O próprio Nezinho, que era do Brasília, foi o grande destaque desse jogo. Foi o grande destaque desse jogo em cima do Brasília. Coisas do basquete. Flamengo e São José, o Flamengo deu uma tropeçada, né? Parecia um franco favorito aí, assim como o Bauru. A gente pode chamar de certo tropeço se a gente imaginar que o Flamengo terminou em terceiro na classificação na primeira fase e o São José em 11º. Né? É uma diferença assim muito como grande. O Bauru com o Franca, apesar do Franca ter terminado em 8º, mas o Bauru certamente era o grande favorito. E o Flamengo sofreu essa derrota dentro de casa, perdendo por 82-76. E hoje tem jogo. Hoje, às 20 horas, São José e Flamengo no ginásio Lineu de Moura, São José dos Campos. Dando sequência aí às quartas de final. Bom, o Rio de Janeiro conquistou seu 10º título da Superliga Feminina de Vôlei. Na final, a maior campeã da competição derrotou o arquival Osasco. E olha, que partida do Rio de Janeiro. Quase 15 mil pessoas na HSBC Arena aqui no Rio de Janeiro. Parciais de 25-21, 25-23 e 25-19. Esse é o 10º título desse time fantástico. Bernardinho, lógico. O time começa com o Bernardinho como técnico. A gente fala muito dele, mas de fato, ele não precisa nem falar mais nada. Ele já ganhou tudo que ele podia ganhar e vai continuar ganhando, provavelmente. Mas a equipe do Rio de Janeiro também é sensacional. A equipe de Osasco, as duas, né? A gente sempre fala de grandes nomes nas duas equipes. Mas a Gabi destaque para Fofão também. Não, eu vou falar da Fofão separadamente. Vamos falar da Fofão já. Especificamente nesse jogo, Gabi e Natália, para mim... Fabi também na defesa, como sempre, muito, defendendo muita coisa. Esse time e assim, apesar da vitória por 3-0, todos os sets foram bem apertados. É muito forte. É muito também, forte. né? Apesar da diferença maior ter sido no terceiro set, com 25-19, mas foi o set que a equipe de Osasco mais se manteve à frente. Chegou a fazer diferença de 5 pontos, mas o Rio de Janeiro buscou com frieza, com o apoio da torcida e conseguiu fechar em 3-0. Belíssima conquista do time do Rio de Janeiro. Esse jogo marcou a despedida da Fofão em quadras nacionais. A Fofão ainda vai disputar o Mundial de Clubes em Zurique entre os dias 6 e dia 10 de maio. Essa será a despedida derradeira da Fofão.
Só para você ter uma noção do que a gente está falando, Vamos lá. são 340 jogos pela seleção. Ouro olímpico em 2008, bronze em 96, bronze em 2000. 5 ouros em Grand Prix, 1 ouro em Mundial, 1 Liga dos Campeões, 1 Mundial, 2 Sul-Americanos, 8 Superligas em 11 finais. Meu amigo, a Fofão é um Teve que botar em marco. fonte pequena para poder Para caber tanto numa título, vou folha poder só. ler aqui para vocês, porque realmente é uma jogadora que marcou o voleibol brasileiro, está se despedindo. 45 anos. 40, foi 30 de grande, carreira. uma grande levantadora do vôlei nacional. E a própria Fabi, só para a gente encerrar, a própria Fabi citou que antes do jogo, a maioria das jogadoras do Rio de Janeiro estavam emocionadas e era uma preocupação essa questão emocional por ser a despedida dela. E ela foi a única que, antes do jogo, estava com a frieza de sempre. Extremamente profissional, né? E foi lá e foi eleita a melhor do jogo, inclusive. É verdade. Bom, vamos falar de futebol de areia, porque o Brasil se classificou para a Copa do Mundo. Vai ser disputada em Portugal entre os dias 9 e 19 de junho. A seleção só teve uma derrota durante as eliminatórias, venceu todos os outros adversários. Nas semifinais, atropelamos o Equador por 14-1, são esses gols que você está vendo. Na final, vencemos o Paraguai por 8-3. Paraguai e Argentina também estão classificados para a Copa do Mundo. O Brasil venceu a Argentina perdeu para a Argentina por 7-5, foi a única derrota. Depois vencemos, antes disso, vencemos Venezuela por 8-1, Uruguai por 6-3 e Peru por 7-3. Esse é o 5º título de sul-americano do Brasil. Bruno Xavier, melhor jogador do mundo, logicamente foi o destaque do nosso time. E destaque também para o Datinha, né, que fez 4 gols, foi o artilheiro da partida, da final, fez 4 gols, o Bruno Xavier, como você comentou, fez 2, Rodrigo e Gabriel, 1 gol para cada também. E aí o Brasil, como você falou, conquista a vaga. Já tinha conquistado, ao passar para a final da Copa Sul-Americana, já tinha conquistado a vaga no Mundial. E o Brasil vai tentar aí tirar a Rússia, né, do topo do mundo, né? da hegemonia do mundo no futebol de areia, já que a Rússia ganhou em 2011 e em 2013 o Brasil ficou com a prata e com bronze. O Brasil aí vai tentar agora mais um título mundial. A Rússia, que já está classificada por ser atual campeão, os portugueses também, donos da casa, já classificados. Itália, Espanha e Suíça completam as vagas da Europa, Irã, Japão e Omã com as vagas da Ásia, Madagascar, Senegal pela África, Costa Rica, México e Tahiti nas vagas da América. Vamos para o intervalo e na volta tem atletas em campo e UFC, a gente volta já já.